na cidade de Nínive, foi lá que os pais de Jonas foram mortos. Talvez Jonas também não achasse que aquela cidade merecia uma segunda chance. Então Jonas resolve deixar aquela cidade de lado. É como se Jonas dissesse: eu vou dar uma segunda chance para uns camaradas que matou meus pais, para uns camaradas que se eu entrar lá eles podem me matar. Vou nada. Vou nada. Jonas se torna indiferente, e isso é triste. Muitos de nós também nos tornamos indiferentes. Como assim, pregador? Às vezes a mensagem da salvação para uma pessoa só pode chegar através de você, mas você se torna indiferente e não fala o que deve falar para essa pessoa. Você não prega para essa pessoa, você não é uma Bíblia para essa pessoa, você não é um cristão para essa pessoa, você não é um exemplo para essa pessoa. Isso também é se tornar indiferente. Foi então que Jonas, ele foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. A gente tem que enfatizar que este grande peixe, ele foi criado exatamente para aquela situação. Deus cria um grande peixe exatamente para aquela situação. Jonas é jogado e engolido por esse grande peixe que foi criado pelo próprio Deus. E ele não morre na boca desse grande peixe. E esse grande peixe é o que Deus usa para colocar Jonas no caminho que Deus tinha mandado Jonas ir. Amém? Jonas, ele é jogado em uma das praias ali de Nínive para cumprir o propósito a qual ele havia sido chamado. E Jonas, novamente, tem um encontro com Deus, e Deus fala com Jonas então pela segunda vez. As Escrituras, elas nos deixam claro que Deus fala com Jonas uma segunda vez. Eu acredito que Deus quer que você e eu entendamos que Deus também pode nos dar uma segunda oportunidade, ainda que nós conheçamos a palavra. Amém? Porque eu vejo muitos por aí dizendo, e eu fico doente com isso, porque a pessoa diz que quando a gente já conhece a palavra de Deus e a gente erra, a gente já vai logo para aquele lugar, porque a gente sabe o que está fazendo, e não é assim. A gente erra e Deus, ele nos dá uma segunda chance também. Claro que isso não é carta branca para tu sair pecando, tá? Vigia. Jonas, ele tem uma segunda chance. Ele agiu de forma rebelde e tentou fugir do chamado. Mas Deus dá uma segunda chance para Jonas. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem que está negando sua responsabilidade, que está negando o seu chamado, Deus ainda está te dando uma segunda chance. Então aproveita essa segunda chance, porque como a irmã pregou na terça e na quarta, a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 5 minutos. Então aproveita essa segunda chance. Aproveita, para de negar o chamado, para de fugir da presença de Deus. Deus quer te usar como grande bênção na vida das pessoas aí fora, amém? É encorajador saber que o nosso Deus é um Deus de múltiplas oportunidades. É reconfortante entender que Ele concede uma segunda chance não só para aqueles que vivem pecado, mas para nós também. Amém? Aleluia! Temos que parar de agir com irresponsabilidade e com indiferença para situações da vida.
Como eu disse para vocês, o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que sabe de todas as coisas. E como eu disse aqui no domingo para vocês, Deus é sensacional, amém? Repete comigo, Deus é sensacional. Aleluia! Ele conhece o seu coração e Ele sabe como agir na sua vida. Ele tem a senha do teu coração, não adianta. Existe uma história de um jovem jogador da cidade da Califórnia, que ele tinha subido para o time profissional ali da cidade dele. Esse jovem vai para o primeiro campeonato e o primeiro campeonato que ele foi era o campeonato mais importante ali do ano, para aquele time que ele estava. A história continua dizendo que durante aquele campeonato ele foi alcançando a sua titularidade no time. Foi entrando, foi jogando bem, foi encontrando o seu espaço naquele time. A história continua dizendo que aquele time chega na final. E a final foi num estádio muito grande. E ali estavam torcedores do time rival e torcedores do time ali local. Muitas pessoas para assistir aquela final. E aquele jovem, ele se sente um pouco pressionado. Aquele jovem se sente pressionado porque ele recebia a oportunidade de ser titular durante os 2 tempos. O jogo começa e aquele jovem não se encontra na partida. Aquele jovem não consegue jogar bem, não consegue mostrar o seu melhor desempenho, a qual ele tinha garantido uma vaga no time titular. Para quem gosta de futebol vai entender, ele pipocou naquela final. A história conta que no fim do primeiro tempo, ele quase faz um gol contra. E aí o primeiro tempo acaba e eles vão para o vestiário. E chegando no vestiário, ele abaixa a cabeça e não conversa com ninguém. E todos os jogadores ali conversando, e o treinador chega, e o treinador diz que para o segundo tempo vão entrar os mesmos que iniciaram no primeiro, e manda todos subirem para o campo. Mas aquele jovem que quase havia feito um gol contra, ele não se levanta, e ele fica chorando ali no vestiário. O treinador, ele percebe isso, e ele volta naquele jovem e diz assim: você iniciou o primeiro tempo, você tem que ir para o segundo também. E aquele jovem que estava chorando, que estava triste, que estava se sentindo pressionado, ele começa a dizer para o treinador: treinador, eu não mereço voltar para o segundo tempo, eu não estou jogando bem, eu estou me sentindo pressionado, eu não consigo. Mas aquele treinador, ele olha para aquele jovem e diz assim: eu confio em você, e essa responsabilidade que eu estou te dando porque eu sei que você é capaz de cumprir. Você vai jogar o segundo tempo. Aquele treinador, ele encoraja o seu jovem jogador e diz: você precisa enfrentar os obstáculos, você precisa enfrentar aquela torcida. Ele coloca as mãos naquele jogador e diz assim: levante-se, porque o jogo estava apenas no primeiro tempo. E quando eu olho para essa história, eu penso comigo mesmo: que grande treinador. Mas quando eu olho para a história de Jonas, eu penso comigo mesmo, olhando a história de Jonas e de centenas de pessoas por aí, eu penso: como Deus é maravilhoso. Deus nos dá oportunidades repetidas vezes, assim como os ninivitas. Para muitos talvez diriam: essa cidade não merece segunda chance, mas Deus deu uma segunda chance para eles. Se como os ninivitas você tem se encontrado longe de Deus, hoje Deus está dizendo: eu te dou uma segunda chance.
Se como Jonas você está fugindo do seu chamado, Deus também te diz essa noite, eu te dou uma segunda chance. Não fuja do seu chamado. Pregador, o chamado é difícil, está complicado. Eu sei que é complicado, tudo é difícil nesse mundo. Misericórdia. Mas a gente tem um Deus que é poderoso do nosso lado, amém? Às vezes as pessoas também se sentem impressionadas para assumir um cargo, para vir aqui à frente cantar, para vir aqui à frente pregar. É normal, mas em frente e cumpra a sua responsabilidade, porque o propósito de Deus lá na frente é maravilhoso. Talvez nós não entendamos o processo que a gente está passando para chegar no propósito, porque às vezes parece que é luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, e a vitória não chega, é ou não é? Mas é complicado, mas é o processo para você chegar no propósito, e eu te garanto que o propósito é muito melhor e muito gratificante do que o que tu está passando agora, amém? Deus não nos fala o propósito, porque se Ele falar o propósito, Ele vai ter que falar o processo também. E tem muitos que, se Deus falar o propósito, o irmão vai falar, aleluia, eu quero. Mas aí Deus vai dizer o processo e o irmão vai desistir da prova. Por isso que Deus não fala o propósito logo, Ele deixa tu passar pelo processo. E se Ele te deu o processo e está difícil, acredita, porque Ele confiou em você para dar esse processo, amém? Você é forte. O nosso maior propósito é chegar no céu e viver eternamente sem choro, sem tristeza, sem angústia. Mas para chegar lá, o processo está complicado aqui na terra, não está não? Mas Deus não prometeu que nós teríamos um mundo tranquilo com um mar de rosas, mas Ele prometeu que estaria sempre com a gente. Ele prometeu que no meio do vale da sombra da morte Ele nunca nos deixaria, amém? Esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos, um Deus que nos dá chances e um Deus que quer salvar você e viver com você eternamente, amém? Irmãos, nós vamos ter uma mensagem musical agora, e esse é o seu momento com Deus. Você ora, você louva junto, se você se sentir tocado, se levante. É o seu momento com Deus agora. Tudo para a honra e glória de Deus, amém? Tudo que eu vivi. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor.
me falta eu encontrei, meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz a me estrada, Ele é a doce companhia do meu coração. o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, O meu sorriso mais sincero, esperança a cada amanhecer, o meu amor seguro que ninguém pode roubar. Oh, Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja um tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, pode a Cristo. tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não Nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Todos os amores 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu nada. encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a cumprir o nosso chamado e que nós possamos ser fortes e corajosos para cumprir, Senhor. Que nós não possamos fugir assim como Jonas fugiu. E que nós não possamos nos afastar tanto de Deus, ó Pai, como os ninivitas, Senhor. O Senhor tem um grande propósito na vida de cada um aqui essa noite. E se esse propósito o Senhor nos deu, é porque o Senhor confia na gente, ó Pai. Nos leve em paz de volta para casa. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao quarteto que veio lá de Tranquilidade, Jardim Tranquilidade. Guilherme é um querido aqui que sempre nos ajuda.